Já estamos de volta e eu converso com a psiquiatra Fernanda Pascoal sobre esquizofrenia. Fernanda, causas da esquizofrenia? Veja bem, infelizmente até hoje a gente não tem as causas completamente definidas. A gente considera a esquizofrenia uma entidade nosológica, ou seja, uma doença com causas variadas. São causas que agem de forma aditiva. Então, existe o componente hereditário e genético, sem dúvida. Existe o componente ambiental. Tá. Existe o componente neurodesenvolvimental, que é uma doença do neurodesenvolvimento, isso é uma coisa mais nova. E existe também a hipótese neuroquímica da esquizofrenia. O que é isso, neurodesenvolvimental? Explica melhor. Hoje a gente sabe que, às vezes, infecções que aconteceram intraútero, tá? Na fase do neurodesenvolvimento uterino mesmo, daquela criança, podem levar ao desenvolvimento da esquizofrenia, mesmo com um período de latência longo, às vezes de 20 anos. Então é como se aquela criança pudesse nascer com aquela marquinha, que pode vir ou não a desenvolver a doença. Aí entra o ambiente, né? O ambiente protetor tende a fazer com que isso não se manifeste. Se o ambiente não é protetor, ou seja, a pessoa se expõe a drogas, hoje sabe-se que a maconha aumenta em 10 vezes a chance de um indivíduo suscetível estar desenvolvendo a doença. Olha. Então, ou seja, havendo um ambiente protetor, pode ser que essa pequena marca não se manifeste, ao passo que se existe uma exposição a fatores de risco, como as drogas, por exemplo, isso pode se tornar uma doença manifesta, né? Ela pode aparecer. E ela é transmitida geneticamente? Pois é, essa questão da transmissão genética, antigamente falavam-se que não, que era mais uma questão ligada à psicodinâmica, a forma como a pessoa encara a vida. Chegou-se até a falar no passado da mãe esquizofrenogênica. Sim, o Ayn Gruspun falava nisso. Ou seja, a mãe cria o filho esquizofrênico, mas não. Na realidade, existe uma contribuição da genética, sim, isso não foi totalmente elucidado, mas pessoas que trabalham nisso acreditam que existem de 15 a 20 genes ligados à esquizofrenia, sendo que 4 já foram bem estudados. E não estão somente no esquizofrênico esses 4 genes. O doente bipolar também pode ter essa alteração, o transtorno esquizoafetivo também. Então, por isso que atualmente a gente chega a falar de um contínuo dessas doenças, como se fossem variantes de uma mesma doença. Agora, como é que o médico pode saber se a pessoa tem esquizofrenia? Essa é uma pergunta muito importante, porque às vezes a família chega, o doente, às vezes ele não tem esse insight da doença, ele não tem a crítica, e ele quer um exame, né, que mostre para ele que ele é portador dessa doença. Sim. E infelizmente isso não existe, tá? O diagnóstico é clínico, normalmente prospectivo, então eu acho que num primeiro momento é sempre preferível trabalhar com uma hipótese diagnóstica. Eu acho que a chance de você incidir num erro ou fazer algo errado é muito menor. Então, inicialmente eu costumo trabalhar com a hipótese diagnóstica. E o diagnóstico é prospectivo, então, ou seja, é a anamnese psicopatológica daquele doente, a interpretação dos sinais e os sintomas acompanhados da evolução da doença que vão ratificar o diagnóstico de esquizofrenia. Porque também é importante a gente falar para o telespectador se existe só um tipo de esquizofrenia, porque a gente sabe que não é um tipo só, não é? Não, elas são bem diferentes, inclusive. Alguns sintomas são comuns e, graças a Deus, o tratamento é o mesmo, mas elas são distintas. Então, o tipo mais comum é aquele que já foi retratado no cinema, já apareceu em novelas, que é o subtipo paranoico, que ele é florido, né?
Se tem um quadro florido em psiquiatria, é a esquizofrenia paranoide. O paciente tem delírios, normalmente ele se sente perseguido, ele fica autorreferente, às vezes ele acha que a televisão está falando sobre ele. Ele tem as alucinações auditivas com bastante frequência, pode se tornar agressivo por conta disso, fica desorganizado, mas normalmente é o que tem o melhor prognóstico. Tá? Então, entrando com a medicação adequada, esses sintomas na linhagem produtiva, que são esses sintomas mais floridos, eles tendem a ficar mais circunscritos, eles entram em remissão com mais facilidade do que os sintomas que a gente diz que são sintomas deficitários da doença. Sim. Que são sintomas negativos, que é o que pode vir junto, como a apatia, a bulia, o discurso empobrecido, às vezes um distanciamento do afeto, é aquela pessoa que afetivamente não funciona como ela deveria estar funcionando. Então, se ela está triste ou se ela está feliz, você não consegue compreender ou visualizar isso com clareza. Então, esses sintomas na linha negativa, que são os sintomas deficitários, são os de mais difícil controle. Nós vamos falar das outras esquizofrenias no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Alberto, por favor, o tratamento da terapia ortomolecular pode ser associado ao tratamento alopático? O tratamento da terapia ortomolecular, com ênfase nos oligoelementos, ele pode ser não só associado com outros tratamentos, como por exemplo a alopatia, mas como qualquer outro tipo de substância, seja a nível natural ou não. Pode associar a alopatia, a homeopatia, a fitoterapia, a pessoas que têm problemas que estão fazendo quimioterapia, pessoas que vão passar por cirurgias, porque na verdade os oligoelementos são pequenas partículas de elementos químicos que são encontradas dentro de alimentos, eles são nutrientes, e só que eles são tão manipulados que eles ficam pequenos, porém eles ganham numa potência. A nossa visão não é dar a quantidade, é produzir a reação. Então são pequenas partículas que elas reagem no seu metabolismo, nas suas enzimas, para que isso comece a gerar uma reação bioquímica para que o metabolismo reaja por si só, inclusive para absorver outros tipos de substâncias. Então, eu vejo, por exemplo, as pessoas que vêm com problemas emocionais, como o pânico, depressões profundas, elas vêm às vezes com elementos, com taxas que são controladas, que nem poderiam diminuir essas substâncias de uma hora para outra. Para isso, são feitas associações e tratamentos, onde nesse meio a pessoa começa a se melhorar, aí sim ela chega para o seu profissional de outra área e pede para ele aos poucos ir desmamando essas substâncias, que é o que vem trazendo um resultado muito grande, com uma porcentagem muito grande de satisfação nos tratamentos da terapia com os oligoelementos. No universo, tudo está em movimento. No espaço, o tempo é marcado pelo ritmo dos astros. O céu e a terra devem se mover em sincronia, para que a harmonia se faça presente em nossas vidas. Escola Santista de Astrologia. Cursos e atendimentos. Telefone 3284-9714. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O Sicom há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. Sicom, a mão amiga no momento certo.
Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br.